Começa agora o podcast Resumo da Semana, uma realização do Governo de Mundo Novo e uma produção da Secretaria Municipal de Comunicação Social, porque o povo tem o direito de saber. Amigos do Governo de Mundo Novo, voltamos, a gostão de Deus chegou e a gente volta com o nosso podcast que retornou nesse segundo semestre, teve essa parada diante do recesso escolar. Terminado esse recesso aí de julho, a gente volta com um programa muito especial. No programa de hoje nós vamos ter o quadro As 10 Mais, onde em menos de 2 minutos nós vamos trazer as principais notícias da semana. Nós vamos trazer o quadro também Ouvindo o Povo e vamos receber uma convidada muitíssima especial, que é exemplo para muita gente que tem uma história de coragem, de fé, de perseverança, de empreendedorismo. Nós vamos receber aqui a Nadir Lorenzetti, a dona Nadir do Supermercado Expresso. Você é o nosso convidado especial, compartilhe essa transmissão, mande a mensagem, faça o seu comentário, que nós vamos aqui depois, na outra semana, se for o caso, já que aqui esse programa é gravado ao vivo, a gente vai poder compartilhar sua mensagem aqui, tá bom? Vamos lá, vamos começar o programa com a convidada da semana. Neste momento, o nosso podcast recebe o convidado da semana. Muito bem. Olha, foi difícil convencer a senhora para vir ao nosso podcast, mas conseguimos. Muito obrigado, dona Nadir, por receber o nosso convite, pensar, analisar e dar a resposta positiva. E aí? Enfim, não, estamos aqui. E como que foi para aceitar esse convite? A família disse, vai lá, mãe, vai ser legal. Eu sou tímida, sou um pouquinho na comunicação, mas estamos aí. Está aí. E fala pra gente a sua história. A gente tá trazendo nesse ano, dona Nadir, pessoas que têm história com o Mundo Novo. Trouxemos o seu Gerson, né, Karina? Depois trouxemos... depois do seu Gerson, quem que foi? O seu Santos, o pai da Karina e Ano, lá, o seu japonês do motel. E agora trazendo a dona Nadir do Expresso Supermercado. Como que começou a sua história com o Mundo Novo? Nós saímos, quer dizer, de Cascavel, viemos ao Mundo Novo em 1790. Que naquela época, aquele boom que ia sair a ponte, que ia passar a ferrovia, aquela metrópole que ia virar Mundo Novo, nós viemos para cá. Estamos esperando. Vocês vieram com essa expectativa. Com essa expectativa. Isso. Repete pra gente, que ia ver a ponte, Isso. que ia ter mais o quê? Ferrovia. A ferrovia. Ia ser um ponto estratégico do Mato Grosso do Sul. E que, já naquela época? Naquela época. 1979? 79. Ixi, faz 89... Os comentários já estavam nos bastidores, né? O pessoal cogitando que ia ser a ponte, que ia ser a ferrovia junto. Há 44 anos. Isso. Então você vê, chegou aqui em Mundo Novo muito nova. Cheguei com os filhos já na idade escolar, né? Já chegou? Isso. Com os filhos? Os seus filhos não são nascidos em Mundo Novo? Não, são nascidos em Cascavel. Você veio de Cascavel? De Cascavel. Tá. E conta um pouquinho como que foi essa vinda para cá. Você já veio, a família já pronta, já veio casada, sim, já veio sim. com os filhos, tudo certo. Vocês faziam o que em Cascavel? Tínhamos supermercado. Também trabalhavam? E como é que foi essa história de supermercado na sua vida? Começou de que jeito lá em Cascavel? Em Cascavel começou com uma mercearia, à frente, fundo da residência. Depois virou supermercado, até por sinal muito bom na Manaus, né? Logo no começo, quem entra e desce, quem vai para Cancele, já o mercado está lá, do jeito que deixei. Você vendeu lá? Lá eu vendi. Mas vocês já começaram com o supermercado ou casaram e depois falaram, vamos fazer o quê? Vamos começar com a mercearia? Foi. Foi assim? Por aí. Mercearia. Começou primeiro com a mercearia. Eu casei em Santa Catarina, né? Aí que vim para Cascavel. Você é natural de Santa Catarina? Sou catarinense. É de qual cidade? De Joaçaba, interior.
Ah, legal. E você conheceu o Mário, né? Conheceu lá? Nós viemos casados. Vocês já vieram de Santa Catarina para Cascavel? Eu acho que Isso. quando vocês vieram para o Paraná, nunca imaginava vir para o Mato Grosso do Sul, né? Com certeza não. E como é que foi a ida de Santa Catarina para Cascavel? Como que surgiu essa história? É que questão de comércio, né? Estava crescendo, Cascavel, né? Era uma cidade polo. Polo, e a gente foi para aí. Quando vocês vieram para Mundo Novo, 79, né? Isso. Mundo Novo tinha muita gente, né? Naquela época, eu acredito que tinha até mais que hoje, né? Mas Foi tinha quando... 40 mil pessoas, né? Exatamente. E aí a gente acompanhou a história da exportação, né, dos brasileiros, né? Que foram para Bahia, foram para Pará. Isso foi caindo, né? E como que foi para você como comerciante? Você passou por essa etapa, muito parecida com que o seu Santos, o seu Gerson, a gente está pegando as pessoas e, coincidentemente, esses 3 convidados chegaram na década de 70 em Mundo Novo. Vocês pegaram aquele boom, Sim. virou município, mais de 40 mil pessoas, e aí depois acabou aquela fase da madeira, aquela era de ouro, né? E foi diminuindo a população. Você pensou em sair de Mundo Novo quando diminuiu muito? A gente tentou sobreviver, aí continuando com a esperança, né? Que viesse essa mudança, né, de ferrovia, que crescesse, e aí ficamos. Acabou ficando, né? Hoje você você tem um parceiraço no supermercado, né, dona Nadir? Sim. Conta um pouquinho da história dos seus filhos. Uma é odontóloga, conta a história. E aí eu tô falando do Alexandre, claro, que veio para essa parte da administração, né? Quer dizer, quando chegamos no Mundo Novo, nosso maior problema foi o ensino. Educação. Eles estudaram o quê? Em Guaíra? Não, estudaram em Mundo Novo quando o colégio era bem precário. Hoje está melhor. Está ótimo. Você tem 3 filhos? 3 filhos. Todos formados? Todos. Aí saíram daqui, jovens ainda, foram para Santa Catarina, Florianópolis, estudar. Ah, foram para Floripa, que chique. A prioridade é salvar os filhos. Aí, quer dizer, foram os 3 para lá, se formaram, a Márcia arquiteta, né? O Alexandre administrador e a Mari. Aí, que uma era mais caçula, daí as outras já estavam formadas, ela se formou em Ribeirão Preto, odontóloga. É por isso que a senhora tá com o sorriso bonito assim, ela tá cuidando dos seus dentes. Vamos fazer uma propaganda dela. Pois é. Mas, quer dizer, a gente venceu as barreiras, e elas, conforme iam surgindo, a gente ia ultrapassando, né? E você, quando olha para trás assim e vê seus 3 filhos assim formados, todos construíram família, né? Acho que netos, né? Já. Tá com bisneto ainda não? Não, ainda não. Ainda não, tá muito jovem para ser bisneto, para ter bisneto, né? Ainda tá. Nós vamos aguardar. Quando você olha assim, acho que dá um orgulho danado, né? A senhora olha para trás e fala assim, fiz o que devia ser feito? Com certeza. A gente tem obstáculos. Até hoje a gente enfrenta, mas vai superando. E não adianta lamuriar. A senhora não é muito de reclamar da vida, não? Porque uma mulher, a gente fala na senhora como exemplo de empreendedorismo, porque a gente sempre viu a senhora muito forte, à frente do gênero alimentício da família, que é o supermercado, né? Vamos dizer assim, trabalhando com esse gênero. A senhora deve ter passado poucas e boas, né? Sim. Tem épocas, por exemplo, que ficava 14 horas trabalhando, mas eu tinha saúde, né? Abusava um pouco. Mas a gente foi superando. Cada etapa a gente não pode... Quer dizer, tem esperança que vence, então a gente ia levando. A senhora, como que a senhora se vê? Não quero saber como as pessoas veem a senhora. Como a senhora se vê? A senhora se vê como uma administradora firme, que cobra bastante, ou uma administradora amigável? Como que a senhora se vê nesse período todo? Eu acho que eu já passei dessa cobradora. Hoje eu tenho, assim, um filho que está à frente, tenho os filhos que apoiam, né?
Então, hoje eu estou mais light. A senhora já cobrou muito. Sim, hoje não. Hoje eu estou aproveitando, porque da vida a gente leva o que vive, né? Eu estou trabalhando menos, muito menos, quase passei por fases de tratamento, né? Mas estou, graças a Deus, superado, né? E vamos correr atrás. Aparecem problemas, vamos superar. A senhora, mesmo nessa fase da vida, se tiver problema, a senhora encara com tranquilidade. Sim, com certeza. E se a gente é importante você fazer aquilo que você acha que é justo. Quando você tenta o melhor. Isso é importante para a gente se sentir realizado e não para mostrar para os outros. Isso é fundamental. E a senhora está realizada com o que fez profissionalmente? Eu estou. A senhora faria alguma coisa diferente? Teve algo que a senhora quis fazer e não conseguiu? Não necessariamente. Era... Porque nada que marcasse. Faria novamente. Vocês estão com 2 supermercados na cidade e sempre teve a concorrência do Paraná, né? Questão de imposto. Como é que foi essa situação para... Continua. Esses problemas com a gente, com os demais, né? A gente, por ser muito perto, né? Então, isso, até com nossos concorrentes da cidade, essa dificuldade é a dificuldade do Mundo Novo. Não dá para descansar, não dá para parar, né, dona Nadir? A gente Nadir? tem que ter muito jogo de cintura. Ir levando. Como que tá a questão? Quantas centenas, milhares de pessoas você já deve ter trabalhado nos 2 supermercados? Como é que tá a questão da mão de obra? Da época que você começou para agora? Como é que diríamos? Hoje está mais difícil a mão de obra. Tá mais complicado? Mais complicado. Mas o ser humano, como é que te falo? Sempre tem um jeitinho, com um jeito a gente vai adaptando, vai ajustando, vai treinando. Que eu digo que nós aqui somos a escola para o Mundo Novo. Porque normalmente nós pegamos jovens de primeiro emprego, entra pelo pacote, aí que ingressa na firma, a partir de dentro da loja. A gente vê realmente muitas pessoas jovens trabalhando lá e depois, às vezes, vão para outro emprego, vão para uma faculdade, né? Vão estudar. Isso é muito bom, é gratificante quando a gente vê assim, pessoa que entrou no pacote, ele entrou na loja, aí foi estudar, aí quando você vê, é gerente de banco, é gratificante. A senhora está curtindo essa fase? Essa fase que você citou, de deixar o trabalho um pouco mais pro Alexandre? O Alexandre está tomando conta, né? Esse dia eu liguei e falei, cadê a dona Nadir? Tá aqui. Ele falou, não, a dona Nadir tá na massagem. A senhora tá curtindo essa fase? Eu acho que os filhos estão aí, tá vindo os netos, estamos já começando a ingressar também no trabalho, né? Eles pegaram muito no pé da senhora durante a sua vida? Falaram, mãe, tá trabalhando demais. Mas não dava nem tempo, porque eles não estavam aqui, né? Não dava nem tempo de pegar no pé. Não. De vez em quando dava uma corrida, mas aí, não, pode deixar comigo, sei o que estou fazendo. Mas deu tudo certo. Ô, dona Nadir, o fato de você ser mulher, na altura desses mais de 40 anos aí de trabalho, teve momentos que você precisou se impor para alguns funcionários, para as pessoas entender que você estava no comando e que eles tinham que respeitar essa situação? Porque nós estamos num país que teve muito machismo nesse tempo todo, né? Eu diria que não, pelo contrário. Quando uma situação ficou difícil, tínhamos 12 funcionários, eu convoquei a reunião e passei a situação. Eu falei, eu só vou sobreviver se puder contar com vocês. Aí eles tomaram conhecimento da situação, eles falaram, estamos juntos. Sempre te respeitaram? Sempre respeitavam, ninguém... Que momento foi esse? Difícil lembrar com exatidão, né? Foram 40... Mas teve um momento, então, que você precisou... 12 funcionários apenas. Apenas 12. Eu digo 12 apenas, já é um número expressivo, porque hoje o Expresso está com quantos? Era em 1999, na época.
A época que nós tivemos o menor índice populacional, Sim, se eu não me engano, sim. da cidade. Aí eles pegaram junto e nós estávamos naquele mezanino, lá de cima. Eles olharam, contemplaram e tal. E aí a gente foi questionando por onde a gente ia começar. Aí juntos pegamos, todo mundo junto, e foi levando até hoje. Cara, hoje vocês estão com quantos funcionários? Você lembra uma base assim? Deve estar na faixa dos 90 e pouco. Eu ia dizer mais de 100. Mais que tem como os do sítio, né, cara? E vocês não pensam em abrir outro supermercado, não? Porque eu fiquei sabendo que vocês têm um terreno ali perto do bairro São Jorge, se eu não me engano. Mas isso é para mais tarde, lá adiante, vamos ver. Para Mundo Novo tá bom. Tá bom. 2 Tá bem supermercados. servido, né? Que- E esse negócio, tá vindo aí empresas de supermercado grandes, né, para a região. Eu acho até que, de repente, o Copagril, se eu não me engano, se instalou em Eldorado, porque, de repente, viu que Mundo Novo já tem muito supermercado com estrutura. Como é que a senhora vê essa situação, pessoal do Paraná vindo aí? Mas isso é uma coisa natural, né? O pessoal, os grandes já cresceram, eles querem expandir para o interior. Começaram nas capitais, nas grandes cidades. Isso é um processo natural. Fala um pouco. Vai apertar cada vez mais, se não aumentar a população, né? Se não aumentar a população. Fala uma coisa pra mim, religião. Como que é a relação sua com a religião? Você é uma pessoa... Você é católica, evangélica? Hoje eu sou evangélica. Você é evangélica de qual Mas igreja? Da Irmãos Menonita. Da Irmãos Menonitas. Sempre foi Isso. evangélica ou não? Não. Já fui católica, apesar de nada contra o catolicismo, de vez em quando vou à missa também, não temos... Eu sou cristã, na verdade. É cristã? É. Você é religiosa desde pequena? Desde pequena. Como é que foi essa situação da sua infância, dona Nadir? Como que foi a base dos seus pais? Inclusive, eu perguntei para Mariluce, né? Vocês são muito conhecidos pelos sobrenomes Schiavini, que eu acho que é do seu Mário. Isso. Né? Isso. E aí ela me passou a Nadir Lorenzetti. Eu falei, rapaz, eu nem sabia que o sobrenome da dona Nadir era Lorenzetti. Isso. Lorenzetti do quê? Do pai? Pai. Isso. Como é que foi essa relação com os pais? Com os pais. Meus pais, a gente foi criado no interior de Joaçaba. Aos 12 anos, meu pai me encaminhou para o colégio interno estudar. Todos nós, irmãos, exceto a mais velha, todos foram graduados efetivamente para a escola. Quantos irmãos? Cidade. Nós éramos 8 irmãos. Quando você diz interior de Joaçaba, quer dizer que a senhora era da zona rural? Sim, da zona rural, 18 quilômetros. E a gente daí ficava em colégio interno. Para ser freira ou não? Inicialmente, sim. A senhora nunca quis ser irmã? Não. Eu até, quer dizer, facilitou, mas eu falei, não dá. Aí, não é isso que eu quero. Não quero isso. Quero ser mãe. Não, nem foi isso. É que como os irmãos todos estavam no colégio, houve uma fase que meu pai ficou doente, precisava de alguém em casa. Aí eu deixei o colégio para arcar o serviço como se já fosse uma gerente de casa. Sim. Já começou a parte sítio, né? de administradora do sítio lá. Isso. Não era só da casa, da limpeza, era da lavoura, dos porcos. Então ali foi uma transição que foi necessário assumir, de boa. A senhora era, assim, na escala dos 8 filhos, era o quê? A do meio, a mais velha? Eu era a terceira, sou a terceira. A terceira mais velha, no caso. Isso. A terceira. E já assumiu esse papel. Isso. A gente ouve falar muito de que antigamente a educação era muito rígida, os pais batiam e tal. Como é que foi a sua? Eu não lembro de ter apanhado meu pai, não. Nunca deu motivo. A mãe, de vez em quando, dava uns petelecos, mas é coisa de mãe. Mas acho que tudo vem da postura dos pais, a criação dentro de casa. A gente não... Nunca precisou? Não lembro de nem nos irmãos levar aquela surra que dizem que dão, que... Mas a gente tem que fazer, vamos fazer. Distribuir o serviço, tarefa, a gente fazia. Era normal. Com 12 anos a gente assumia
12 anos você já... Assumi as tarefas caseiras. Tá, você parou de estudar com quantos anos, dona Nadir? Com 17. Ah, com 17. Aí a senhora já foi ser a chefa da família já. Isso. Enquanto meu pai se recuperasse, né? Ele demorou quase um ano para ele recuperar. Mas a vida seguiu. Você casou cedo, dona Nadir? Não, eu casei com 21 anos. 21 anos é até uma idade, para a época, avançada, né? Porque normalmente a menina se tornava mulher ali, 14, 15, 16 anos, já estava casando muitas vezes, né? Com 21 anos. Demorou? Tranquilo. E qual que é a referência que você tem, assim, da mãe ou do pai? Você tem mais referência da mãe ou do pai? Dos dois. A mãe, como é que diríamos? Os afazeres da casa, a obrigação da mulher, então, aquela coisa toda. Eu tive ótimos pais. Posso dizer nota 10. Não tenho que reclamar dos pais. Até os netos reclamam dos avós. Reclama não, elogia. Foram muito bons pais, bons avós. Foram excelentes. Eles viveram, já devem estar falecidos, Sim, né? já falecidos. Eles viveram em Santa Catarina sempre? Não, eles vieram para Cascavel nos últimos anos. Vieram depois que você foi? Depois que daí veio meus irmãos também, né? Aí vieram. Mas porque você que foi trazendo a família toda? Foi questão natural da vida, né? A senhora é uma líder natural da vida? Na sua família a senhora já tinha essa liderança? Ou foi com o tempo? Não, foi com as necessidades. Isso vai surgindo, vai avançando. A vida te obrigou a ter liderança. Exatamente. É essa personalidade forte da senhora que chama a atenção das pessoas e que vê a senhora como um exemplo. Porque mesmo o supermercado antes se chamava Schiavini, né? Era da senhora e do seu Mário. Né? A gente via uma postura muito forte, muito firme, muito presente da senhora. Eu ficava o dia todo lá. E com essa liderança, né? Isso não espantou as pessoas no início, não? Essa postura sua de chamar à frente essa situação? Eu acredito que não. Eu particularmente achava isso normal. E como é que é o sentimento de ser vó? É muito bom, né? Você agora está na fase de só estragar os netos? Não, já passou. Eles já não têm muito mais avó, já estão grandes, já né? estão adolescentes. Mas a gente continua curtindo, né? A senhora nunca apesar de ter uma postura muito forte, muito firme no setor empresarial, eu nunca vi a senhora, pelo menos que eu me recorde, se eu estiver errado, me corrija, assumindo associação comercial, com uma coisa mais assim, embasada assim, ou na área coletiva de associativismo, ou na área política. A senhora sempre se concentrou nas suas empresas? Eu sempre, como eu trabalhava bastante, não ia sobrar tempo para prestar um bom serviço. Então, a senhora só dava apoio? Apoio, quando precisasse, contasse comigo. Como até hoje. O Alexandre demorou um bocadinho para vir te dar uma mão, né? É que ele estava em Sorriso, né? Ele era mercado também? Ele tinha ido para lá para abrir mercado lá. Aí, houve a necessidade que daí adquiriu outro mercado, né? Aí começou a ficar pesado demais para mim. Aí ele veio dar um apoio. A senhora citou para mim que teve problemas de saúde, mas que isso já está superado. A senhora que acha que esses problemas de saúde foi um preço que a senhora pagou por 14 horas de trabalho diário? Eu acho que não. Eu acho que para mim aprender a levar essa de vida com mais qualidade. Acho que foi um sacudido aí, dizer, acorda, os anos estão passando, aproveita. Mas você acha que não foi porque trabalhou demais? Não, acho que nada foi assim. Como tanta gente, às vezes, nem trabalha, dá o mesmo problema, né? Câncer. Então, eu vejo assim que não... Nada a ver. E como é que foi esse tratamento? Foi uma barra ou a senhora encarou tranquila? Foi um tratamento tranquilo, sem pânico, de boa.
Inclusive a senhora, se eu não me engano, continua, né? Porque Sim, há 15 dias a senhora falou, vou ter que ir fiz em mais uma etapa. Isso. Mas normal, Vai com um sorriso no rosto e volta com ele. com certeza. Quando saiu o diagnóstico do câncer, eu já fui para a praia. Ah, Eu é? até saber o que ia fazer, qual o procedimento. A Márcia tinha vindo, né? Eu falei, eu vou com vocês para a Bahia. E lá fui. E a senhora faz tratamento onde? Cascavel? Cascavel. Cascavel. E não te cria ansiedade sobre se eu vou vencer isso, se vai voltar, se vai passar? Não, A água segue no rio. segue. E quando chega a hora, todo mundo vai, como a minha mãe sempre falava, né? Ninguém vai ficar por semente. E mais a minha qualidade de vida está boa, então não tem do que reclamar. A senhora é tranquila quanto a isso? Sobre essa passagem, a senhora não teme nada? Não, Não tá apegada com essa vida? não. Eu tenho a vontade de viver por resto, eternamente, mas não tem jeito, né, dona Nessa vida a gente leva o que viveu, né? Então, por isso que agora estou me dando o prazer de viajar mais com os irmãos, que estão todos já na mesma faixa de idade, né? Programando viagens para o exterior. Ah, é? Vai pra onde? Vamos para a Itália. Ah, é? Estamos aguardando. Tem mais uma irmã em tratamento, mas estamos seguindo juntos. As suas irmãs foram vindo todas pro Paraná, pra Cascavel. Não, ficaram 3 em Santa Catarina. Estão em Florianópolis e Laguna. A senhora gosta mais de viajar pra quê? Pra litoral, pra local mais Litoral é melhor. ou mais pra Serra Gaúcha? Você gosta Não, mas não, ali são opções variadas aí, que é uma beleza tudo, né? Mas você gosta do litoral. Mas as serras também é uma maravilha, né? Lorenzetti é italiano, não é? É, O sobrenome da mãe qual era? parente. Parente é italiano, Italiano também? também. É só italiano casando com italiano. Inclusive Schiavini também é italiano, né? Isso. E a senhora vai com suas irmãs para Itália? Vamos. Você já foi recentemente ou está começando Não, agora? A última viagem, eu estive em Portugal, né? Na Visitando casa da Márcia. filha. Isso. Aí a gente ia viajar agora, daí deu um contratempo, né? A minha irmã voltou o tratamento, mas a gente vai agora, até o final de ano, começo de ano, vamos ver. A senhora viajou de avião muito novo ou foi agora há pouco tempo, 10, 20 anos? Foi agora, há pouco tempo. Que você viajou pela primeira vez de avião? Isso. Deu medo? Não, tranquilo, A né? senhora é uma senhora, é uma Quem pessoa de coragem. Quem né? anda a cavalo, andar de Andar de avião. avião é moleza, né? Tem algo que a senhora se arrepende? Que a senhora olha pra trás e fala assim, eu deveria ter feito diferente alguma coisa em qualquer área da sua vida, seja profissional, sentimental. Eu, sinceramente, acho que eu vivi o que tinha que viver, superei o que tinha que passar. Acho que não. É uma pessoa realizada, tranquila. Eu me sinto realizada. O que te chama a atenção negativamente da vida? Não precisa ser necessariamente sua, mas da sociedade, desse Brasilzão de meu Deus, desse mundo. O que é que te chateia, que você não gosta? Tem horas que a gente prefere não assistir jornal, que tem muita coisa que chateia. Mas aí, só Deus, né? Muita coisa ruim, muita coisa negativa. Que falta princípios, né? Você acha que piorou? Eu acredito que sim, porque no tempo a gente, de criança, por exemplo, a gente tinha liberdade total. Não tinha perigo para sair de casa, não tinha perigo para nada. A senhora chegou... A senhora... eu vou fazer essa pergunta, porque já houve aqui em Mundo Novo situação similar. Eu lembro o pessoal, se eu não me engano, foi da fecularia, ou seja, empresas grandes. Nós estamos numa região de fronteira, uma fecularia, um expresso supermercado e tal. A senhora já temeu, já que você trouxe o assunto à tona, pela sua segurança, pela segurança da família? Com certeza, a gente passou por esses processos. Você teve alguma situação extrema, assim? Tivemos. Teve assalto? Inclusive, a Mari mesmo acabou de chegar de Ribeirão Preto, os 2 caras entraram armados. Então, foi assim, muito traumático. Depois, quando o Alexandre veio novamente. Mas a gente tem que entregar na mão de Deus e
Olha, eu acho que do Alexandre, você falando, eu não lembrava, eu puxei a pauta sem lembrar. Eu acho que do Alexandre agora me veio na memória, da Mari não. É que a Mari nós estávamos em casa. Ah, E a Mari tinha acabado de chegar de Ribeirão Preto. E, recém-formada, e aí, quer dizer, houve, assim, foi uma coisa muito... foram violentos? Foram bem, mas nada que com o tempo vai suavizando, né? E como é que foi para se recuperar desse trauma? Precisou de psicóloga? Precisou de tempo? O que que aconteceu É para... o tempo, né? A gente vai vendo que não é só a maldade que tem. E quando essas coisas acontecem, não tem a previsão, né? Passou uma fase que a senhora falou assim, só tem gente ruim nesse mundo por causa dessa violência. Depois, com o tempo, foi... Não, eu vejo, na época eram poucos, né? A maioria era gente boa. Sempre as pessoas vinham de fora. Você acha que a região da fronteira, como é que tá essa situação de segurança? Melhorou, piorou, tá na mesma? Mas eu acho que as policiais acho que estão fazendo um bom trabalho. Acho que está... Eu acredito que está sob controle, como o Brasil, como toda a fronteira, né? Hoje a senhora está mais tranquila nessa questão. Passou um tempo assim de mais preocupação. Foi. Mas... Tá. Muito bem. A senhora está com quantos netos? Estou com 8. 8 netos. 8 netos. Daqui a pouquinho vai ser bisavó. É uma outra experiência, É será? outra. São fases da vida que a gente vai vivendo, vai revendo novos valores e vai tocando a vida. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, pessoal, agora. A senhora estudou até que série? Fiz o ginásio, na época. A senhora, o ginásio era até o oitavo ano. Isso. Né? Até o oitavo. A senhora se fiz... formou no primeiro grau? Formei. Se formou, isso. Só não fez o ensino médio? Na época era ginásio e o ensino médio. O ensino médio não fez porque teve que chefiar a família, né? No início da vida da senhora, a senhora pensava em mexer com mercearia, com supermercado, ou era mais parte rural, assim? Terra? Não, como é que fala? Nem imaginava. Quer dizer, simplesmente a vida chegava, a gente ia tocando a vida. A senhora tinha um sonho quando menina eu quero ser médica, eu quero ser... Não tinha? Não. O que era? Não tinha muito essa oportunidade de pensar no que queria ser? A gente não tinha o conhecimento que hoje se tem, né? Hoje o jovem tem muito acesso a informações, opções, né? Na época a gente tinha aquele caminho. Pai, mãe, agricultor, vô é agricultor, tio tudo agricultor. Vai casar, o marido é que vai trabalhar. No máximo era o professor ou o comerciante. Mas para o comerciante tinha que ter capital para começar, que também na época não era fácil. Entendi. Então não tinha oportunidade de sonhar. Exatamente. Igual teus filhos já tiveram. Eu quero ser dentista, eu quero ser arquiteta. Quer dizer, eu não sonhei para mim, mas eu sonhei para eles. Você acha que a educação é essencial? Com certeza. E você investiu nisso nos seus... Eu acho que foi um dos melhores investimentos. A educação é fundamental. Você tinha esse negócio de que eu quero que você seja isso ou seja aquilo? Não, eles que escolheram. A senhora, como é que foi na educação dos seus filhos? A senhora era liberal, era firme, forte? Era firme. Princípios o quê? Religiosos? Princípios morais, religiosos. Tá dentro de casa, morando com os pais, quer dizer, deve satisfação. Isso era normal. A Mari que está aqui no estúdio era gente boa ou deu trabalho? Não deu trabalho, não. Não teve nenhum filho que deu trabalho? Não é possível? Não tive não, né, Mari? Só um dia que ela atrasou, eu cheguei em casa, peguei o carro, passei onde ela estava. Quase que ela chegou em casa antes que eu. Foi a única Foi ali vez. que ela começou a correr, então. Ela agora está na... Ela estava de carro. Tá. Mas não, eles não me deram trabalho. Por isso que eu te falo, vem na base. Lá de criancinha. Você acredita que é mais por convivência, não é tanto pela parte inata? Experiência, né? Que eles veem, exemplo, né? E vai tocando. E vai indo.
Dona Nadir, a Lorenzetti não tem nada a ver com aquela marca de chuveiro, não tem nada a ver da família. Não, nada a ver. É uma empresária nacional, a gente não sabe, Dona Pois Nadir. é. Não é? E nem com Nadir Louças. E o bacana é que o nome da senhora é Anadir, mas todo mundo chama de Dona Nadir, né? É só do... E muita gente me chama de Nair. Ah, é? Mas A senhora eu tem um aceito. apelido dentro da família? Com as irmãs? Não. Tinha apelido quando era pequena, nada? Dona Nadir, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Eu sei da dificuldade que é, você até citou pra mim, olha, eu já recebi um monte de convite e nunca aceitei porque sou tímida. Foi menos doloroso do que você pensava? Como é que te falo? É um pouco pressão, tipo assim, a gente tem coisa que não dá para falar tudo, então tem que... Tem que pensar no que fala. Mas eu fui gente boa com a senhora, você não foi? Não foi bacana? Foi. Não dá para É uma pegar um etapa. chocolate lá depois? Pode, com certeza. Obrigado, Dona Nadir. Obrigado a vocês pelo convite, desculpe pela enrolação, de aceitar. Que isso, Dona Nadir. A gente fica feliz. Dona Nadir Lorenzetti, presente aqui. Repito as palavras que fiz no início, um exemplo de coragem, de empreendedorismo, de força. É o famoso empoderamento feminino, Dona Nadir. E isso desde a década de 70 em Mundo Novo. Agora, terminado o quadro Convidado da Semana, nós vamos para as 10 mais? É o que aconteceu de mais importante no município em menos de 2 minutos. Confira aí. Vem agora, no podcast, o quadro As 10 Mais. O final do recesso escolar trouxe a volta do atendimento pleno no governo de Mundo Novo. Na Receita Municipal, que fica em frente à Prefeitura, o atendimento para isentar aposentados e pensionistas do pagamento do IPTU começou no último dia 1º. Destaque para o anúncio de espetáculo de teatro gratuito no domingo, às 19 horas, no Ginásio de Esportes, e do atendimento para o cadastro de recebimento do kit de TV digital em 4 locais da assistência social. O retorno de obras como o superpoço sendo perfurado no Copagril e a sinalização de trânsito na cidade foram relatadas. Com o avanço da construção da Praça do Itaipu, também mostrado, são mais de 7 milhões de reais de investimento em parceria com o governo estadual. A semana também foi de pagamento na conta dos servidores municipais, aumento de segurança no cemitério municipal, com a implantação de iluminação, e a visita do prefeito Valdomiro junto ao governador do estado, Eduardo Riedel, acompanhado do empresário Valdemir Zago, da Zael Alimentos, no pedido de incentivo estadual ao desenvolvimento da indústria no município. Ainda ocorreu o arbitral do Municipal Suíço Livre Veterano, com a participação de 15 equipes, a evolução da construção das calçadas no bairro Copagril, podas de árvores nos centros de educação infantil e a informação dos cursos que serão realizados no Centro de Qualificação em agosto e setembro. Informou Governo de Mundo Novo. Muito bem, esse daí foi o vídeo em menos de 2 minutos, com as 10 mais, na verdade passou de 10 informações ali, uma produção, uma edição da Karina Iano, que novamente de muito bom gosto e que vale a pena sempre assistir. Agora nós vamos para o quadro Ouvindo o Povo. Não tem vinheta, né, Karina? O Ouvindo o Povo é o seguinte, é rapidinho, mas é importante. Moradores da rua Laurindo Maciel, ou seja, do conjunto Cícero Cavalcante, pedindo para a prefeitura iluminação na nossa rua. E tem razão de pedir. Nós já fizemos essa programação e como houve a necessidade de fazer um trabalho de iluminação ali no cemitério municipal, deu uma atrasadinha lá no Cícero Cavalcante. Conversamos com o Jorge Westermeier, que é o Jorginho da iluminação, e ele citou que em breve pretende instalar os postes e depois as luminárias de LED lá no Cícero Cavalcante. Afinal, é uma rua do município que merece estar iluminada. São
quase 80 famílias que vão receber o seu título de propriedade e merecem sim a iluminação. Está na programação e deve acontecer nesse segundo semestre. A gente citou sobre iluminação lá no cemitério municipal Antônio Reneiro. Todos já devem ter tido noção. Se não tem, a gente traz a informação. Houve atos de vandalismo, inclusive de furtos de objetos lá, inclusive de túmulos, né, no cemitério municipal, e foi feita lá a iluminação para melhorar essa questão da segurança, além do monitoramento da Polícia Civil, Polícia Militar e da própria segurança do município. Porém, o Elias Ferreira pediu a instalação de câmeras de segurança. É uma situação, porém, a gente tem que lembrar sobre a situação custos. Por exemplo, todos os locais merecem câmeras de segurança. Todas as escolas, todos os postos de saúde, todas as unidades da assistência social. E nem sempre é possível colocar câmeras de segurança em todos esses locais, porque seria um custo bem significativo. Enfim, melhorando já com o monitoramento e a iluminação, o local deve ter mais segurança. Outra reclamação foi da Carmelina Leodoro, do bairro Universitário, sobre o kit digital. O que é o kit digital? Kit para TV digital. Nós estamos com tecnologia digital e Mundo Novo, 9 canais. Dos 9 canais, SBT e Globo, principalmente, à disposição da população. E basta ter uma TV com tela de LED, com tecnologia digital, ou, se tem uma TV antiga, aquelas de tubo, comprar o conversor digital. Muito bem. O programa Seja Digital, do Ministério da Comunicação, em parceria com o Governo de Mundo Novo, está ofertando para os cadastrados no CadÚnico a possibilidade de receber um kit completo. O que é o kit completo? É o conversor digital, uma antena, que é aquela antena espinha de peixe, daquelas de antigamente, é só colocar na parte externa, o fio para puxar isso e os cabos que ligam o conversor digital até a televisão. Esses 4 itens dão em torno aí de mais de R$200, quase R$300, um kit digital. E a Carmelina reclamou: poxa, eu já não recebo nada do governo. E ainda o governo manda para mais gente que já está recebendo alguma coisa ou que faz parte do CadÚnico para receber esse kit. Bom, é a forma que o governo federal tem, Carmelina, de ver que esse kit está sendo entregue para pessoas com menor poder aquisitivo. Diante disso, com menor poder aquisitivo, eles pegam o cadastro do CadÚnico, que são pessoas que estão cadastradas ali. Nem todo mundo do CadÚnico recebe o Bolsa Família ou Auxílio Brasil, alguma coisa nesse sentido. Mas é uma indicação, são indicativos, são indicadores de que essas pessoas são de baixa renda e que, portanto, merecem um incentivo do governo para ter acesso à televisão digital, ok? Lembrando que não vai ter pagamento para instalação, você vai precisar fazer a instalação, mas é bem simples, é um conversor digital, tamanho de um celular, colocar na televisão, só vai ter um pouquinho mais de dificuldade de colocar antena na parte externa. Qualquer coisa é só entrar em contato com um técnico em eletrônica, alguém que faz a instalação desse tipo de antena para fazer isso para vocês, tá bom? É isso, ficamos por aqui, esse foi mais um podcast da semana. Na próxima tem mais um convidado especial aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando, a apresentação do seu amigo Jandaia Caetano, produção e direção ali da Karina Iano. Um abraço e até semana que vem. Termina aqui o podcast Resumo da Semana, disponibilizado nos canais de comunicação do Governo de Mundo Novo e parceiros. Produção Sencos, Secretaria Municipal de Comunicação Social, porque o povo tem o direito de saber.